Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14. Oséias, capítulo 2, versículo de número 14. Quando você procura, glórias a Deus por essa noite, por essa oportunidade que tem de ministrar a palavra de Deus nesse lugar. É um prazer imenso estar conhecendo os amados irmãos nessa noite. Sinto-me privilegiado por poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Meus agradecimentos ao pastor Fábio, pastor da igreja, uma satisfação, um prazer, a família pastoral, os obreiros de Ladeia, meu digníssimo amigo lá que foi me guiando ali pelo WhatsApp, a gente conversando esses dias todos, e assim foi proporcionada essa oportunidade para estar aqui. Quero dizer aos irmãos, eu sou só um step, eu sou só um quebra-galho. Na verdade, eu sou de Vitória do Espírito Santo, e uma vez por mês eu estou no São Paulo pregando, e na verdade eu só venho, né? Eu tenho as pessoas que são responsáveis pela minha agenda, e eu vim falar para você pregar domingo e tal, bairro Caeiras. Falei, ok, até então eu não sabia que eu viria para substituir um pregador aí, né? Lucas, daqui de São Paulo mesmo. Mas é um prazer substituir, é bom ser step de vez em quando. Deus usa cada um do jeito que quer, como quer, na hora que quer, né? E Deus conta com isso. Já pensou se tu tivesse um step no porta-malas do carro? Como seria quando o pneu fura? Tem que ter um step. Eu sou um quebra-galho, mas você vai ser abençoado nessa noite por esse quebra-galho. Tá bom? Espero que te abençoe, que fique bom para você. Talvez não prega tão bem quanto o Lucas, né? Nunca vi ele pregando não, mas enfim, espero que você seja abençoado. Eu sou pregador de uma mensagem muito simples, porque o evangelho que me alcançou é muito simples, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa noite, ok? Oséias 2, versículo 14, o texto diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Repito, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém? Podemos assentar? Muito obrigado. Quantos aqui já ouviram a frase Deus tem uma obra na sua vida? Quantos já ouviram essa frase? Amém. Quem acredita realmente nessa frase? Amém. Não. Quantos já ouviram essa frase Deus tem uma obra na sua vida? Levanta a mão. Agora, quantos acreditam realmente nessa frase? Amém. Toda pessoa que Deus tem uma obra na vida dele, ou dela, ele tem que passar por três coisas que eu chamo, ou passa por muitas coisas, mas dentro desse texto aqui tem três que eu chamo de os crivos de Deus. São três crivos de Deus nas nossas vidas, pelas quais nós vamos ter que passar. Muitos já passaram, está entendendo? A gente tem que passar, não tem como escapar. Toda pessoa que Deus tem uma grande obra na sua vida. Primeiro, Deus irá atrair essa pessoa. Segundo, Deus irá levar essa pessoa para o deserto. E terceiro, Deus falará ao coração dessa pessoa. Isso é o que está descrito dentro do texto. Deus falando para o profeta Oséias: portanto, eis que eu atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Já é que viram clichês, esse negócio de ouvir que o seu irmão está do teu lado. Então faça isso, vira que o irmão está do teu lado e diga para ele assim: três fases. Diga, três fases pela qual nós temos que passar quando Deus tem uma obra nas nossas vidas. Diga, Deus atrai, Deus leva para o deserto e Deus fala ao coração. Como eu disse que eu gosto de pregar fazendo uso do linguajar muito simples, para definir esse termo em atrair, nós vamos partir do seguinte ponto de vista. Nós temos aqui dentro da igreja pessoas que namoram, nós temos pessoas que estão noivos, talvez, mas é certo que nós temos pessoas casadas. Normalmente, tudo começou porque um dia você olhou para essa pessoa que você está com ela hoje, seja namorando, noivos ou casados, e quando você a viu ou ouviu, você simplesmente se sentiu atraída ou atraído por essa pessoa. Por causa do sentimento que houve, que você se sentiu atraído por essa pessoa, você decidiu
investir em você mesmo para conquistá-la, ou decidiu investir em você mesmo para atraí-la, de maneira que ela ficasse com você e não te deixasse nunca mais. Essa maneira que você usou para atrair essa pessoa, nós chamamos de marketing pessoal. Você vestiu uma boa roupa, você passou um bom perfume, como diz lá no meu estado, você caprichou no Lero, naquilo que ia falar, porque diz que a primeira impressão é a que fique. Você veio para impressionar, você queria impressionar, então você não ia chegar de qualquer maneira. Resultado disso daí, você atraiu essa pessoa, você a conquistou, e hoje você está com ela, namorando, noivos ou casados, e até com filhos já, porque você atraiu. Pois bem, da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar em alguns momentos Deus investindo nele próprio, o marketing pessoal de Deus adotando certos comportamentos, Deus agindo de diversas maneiras dentro da Bíblia Sagrada para atrair o ser humano com a sua presença. Você vai encontrar na Bíblia Deus atraindo uma pessoa só às vezes. De repente você vai encontrar Deus atraindo um pequeno grupo, mas chega uma hora que Deus decide virar a mesa e decide simplesmente fazer algo espetacular para atrair a raça humana em todo para a sua presença. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada Deus atraindo pessoas. Agora escute, Deus sabe que cada ser humano, já disse o filósofo, ele é um universo. Cada ser humano é difícil de defini-lo. Cada ser humano é um ser humano, nós cada um somos um universo. Agora, Deus, sabendo disso, como cada um de nós somos, ele usa de subterfúgios, de métodos diferentes para nos atrair. Isso porque Deus é multiforme em graça. Ele tem muitas formas de trabalhar. As maneiras de Deus agir são diferentes às vezes. Ele pode pregar o mesmo método, Jesus como meio de salvação, mas o faz de formas diferentes. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, por exemplo, um dia o Deus Filho, o Verbo encarnado, ele quis atrair 4 rudes pescadores para a sua presença. Eram homens simples, de cultura simples, eram homens que, de acordo com a Bíblia Sagrada, era sócio, pequenos empresários de uma pequena peixaria. Lucas diz que eles eram sócio, que era Mateus, que era Pedro, André, Tiago e João, sócio de uma pequena peixaria, de acordo com Lucas. Jesus vai chamar eles. Como Jesus vai chamar eles? Marcos capítulo 1, versículo 17. Jesus vai dizer assim: vinde após mim, porque daqui para frente eu vou fazer de vocês pescador de... Não, vou fazer de vocês pescador de homens. No original, aliás, nas cópias dos originais, porque nós não temos os originais, nas cópias dos originais deixa bem claro, é isso que está dizendo. No Codex Alexandrino está dizendo: eu vou fazer de vocês pescador de homens. Tá, como Jesus vai fazer um pequeno grupo de empresários, como Jesus vai pegar e vai fazer um pequeno grupo de pescadores, largar as redes, largar o barco, largar o ofício deles, para segui-lo assim de uma hora para outra, sendo que Jesus não tinha feito nenhum dos seus milagres ainda. O primeiro ele fez em companhia dos discípulos, não tinha ainda pregado nenhum dos seus ardentes sermões, não tinha fama, porque ele estava principiando o seu ministério. Só tinha um Pedro, o profeta João Batista, que apontava para ele e dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 29. Como que um homem sem representatividade diante de uma sociedade vai conseguir atrair um grupo de homens para segui-lo, largar tudo e segui-lo? Ele teve que usar uma estratégia. E ele vai atacar o lado que eu chamo do misticismo religioso do ser humano. Ele vai na mente dos pescadores e vai provocá-los dizendo: eu vou fazer de vocês pescador de homens. O que é que isso significa? Olha aqui, no 4º século a.C., quando Alexandre, o rei macedônio, em 13 anos fez a grande conquista da Ásia, do continente africano e da Europa, elevando-se a Grécia, a 5ª potência mundial. Quando Alexandre o Grande fez as suas conquistas, todos os territórios conquistados aprenderam a falar o grego, que passou a ser uma língua universal, como o inglês é hoje. Também Alexandre o Grande fez com que os povos conquistados assimilassem toda a filosofia grega. Eles aprenderam toda aquela bagagem cultural que o povo grego tinha, que era um povo extremamente inteligente. Como se não bastasse, as pessoas também passaram a conhecer sobre aquele conceito místico grego, aquela religião pagã que os gregos tinham. Para toda a área da sua vida, eles tinham um Deus para seguir. E os gregos acreditavam que o fundo do mar era
liderado por um ser, metade homem e metade ser maligno. Essa cultura se propagou ao longo dos séculos. E até hoje, eu moro a 3 minutos da praia. A gente ouve isso constantemente, essa conversa de pescadores que acreditam em sereia. A gente ouve isso. Imagina se hoje, no século XXI, no século pós-moderno, nós ouvimos isso. Imagina 2000 anos atrás. O misticismo era muito grande. Mesmo que os judeus acreditavam em Deus, serviam a Deus e criam no Velho Testamento, que eles chamavam de Tanakh, mas mesmo assim tinha esse lado místico. Os pescadores eram tão místicos que um dia Jesus veio andando por cima das águas e eles não reconheceram que era Jesus. Eles olharam para Jesus e gritaram: é um fantasma. De onde que homens maduros, adultos, vai tirar que fantasma existe? Só sendo pessoas místicas. E Jesus vai atrair esses homens exatamente assim, porque Israel também assimilou a cultura grega, tanto que o Velho Testamento ele foi traduzido do hebraico para o grego, chamado Septuaginta, no segundo, terceiro século a.C., na chamada versão dos 70, onde 72 rabinos se reuniram para traduzir o Velho Testamento para o grego. Por quê? Porque o grego atingiu mesmo Israel. Israel está influenciado pela cultura grega. E agora Jesus fica chamando 4 homens para a sua presença. E ele vai aonde? No lado místico. E aí Jesus vai dizer: vinde após mim, que daqui para frente eu vou fazer de vocês pescador de homens. E aí imagina a lei de Pedro dando um nó. E Pedro se perguntando: mas será? É possível? Isso é conjectura, é claro. Será que é possível que aquilo que os gregos propagaram seria verdade? Metade homem, metade ser marinho no fundo do mar? Por via das dúvidas, o ser humano era muito curioso. Fez o quê? Pedro larga a rede, larga o sol, larga barco, larga a sociedade que ele tinha com os Tiago, João e com André. Larga tudo, André também larga, João também larga, Tiago também larga. E de repente vão atrás daquele simples homem, mas que tinha uma palavra poderosa e estratégica para salvar homens, transformar vidas e levantar eles, porque foi o que Jesus fez. Levantou eles como verdadeiros paradisos do Evangelho, como bandeirantes da fé cristã, como homens para propagar o Evangelho de Cristo e para que esse Evangelho chegasse até nós nos dias atuais. Aleluia. Deus para salvar 4 rudes pescadores, Deus para salvar 4 simples pescadores, Deus para salvar 4 pescadores de mente inculta, de cultura simples. Deus usou na pessoa de Jesus de uma estratégia. Deus usa essa estratégia para fazer uma obra na tua vida. Qual foi a estratégia que Deus usou para te salvar? Às vezes Deus permitiu um problema na sua vida familiar, às vezes Deus permitiu um problema na sua vida financeira, às vezes Deus permitiu um problema na sua vida sentimental, no seu cônjuge, sabe? Deus é multiforme, Ele tem muitas maneiras de trabalhar. Nós que entendemos às vezes que Deus se veste de cada maneira, de cada forma estranha, bizarra às vezes, mas é a maneira que Ele tem de falar conosco, de dizer o plano que Ele tem nas nossas vidas, a obra que Ele tem nas nossas vidas, aquilo que Ele deseja realizar em cada um de nós. Aleluia. Quantos estão ligados aqui? Diga glória. Quem gosta de Bíblia? Diga glória. Nós temos o nosso culto, fizemos o nosso serviço por 1 hora e pouco para Jesus. Agora minha mente é um pouquinho, é Bíblia, palavra. Você vai sair daqui alimentado nessa noite em nome de Jesus Cristo. Quem gosta de Bíblia? Bem, Jesus vai atrair 4 simples pescadores, usando uma estratégia. Agora, um dia Deus quis atrair um camarada culto, um camarada extremamente sábio para a sua presença. Porque na verdade, irmão, o cristianismo, por muito tempo, cometeu graves erros. Quais erros? Principalmente esses 2 erros aqui. Primeiro, achar que reino dos céus é só para pobre, que rico não vai ser salvo. Um grande equívoco. Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Um outro erro que a igreja cometeu durante muito tempo é achar que por ser crente, nós temos que ser pessoa desprovida de massa cinzenta. Não podemos ter cultura. Não podemos ornamentar gabinetes com diplomas acadêmicos. Não podemos elevar sem reconhecimento no meio dessa sociedade, o que é muito erro. Você vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada homens de cultura elevadíssima. Atos capítulo 13 é que vai dizer de doutores que existiam dentro da igreja, e cita Paulo como um deles. Efésios capítulo 4, versículo 13, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, outros para
outros para pastores e outros para doutores. A Bíblia não refuta conhecimento, a Bíblia rejeita a soberba, porque alguém tem conhecimento. Meu dia Deus vai salvar um homem muito culto. O nome dele é um nome pagão, mas que os pais gostam de dar para os seus filhos. Moisés é um nome pagão porque é um nome egípcio. É um nome pagão, significa tirado das águas esse nome. E aí Deus queria salvar Moisés. Mas como salvar um homem com nível cultural daqui? Porque Moisés não era um camarada que tinha uma cultura qualquer, não. Moisés, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no discurso de Estevão, ele foi instruído por 40 anos na ciência egípcia. Você sabe o que é isso? 40 anos instruído na ciência egípcia. Eu não estou falando de 5 anos para alcançar uma graduação, e a pessoa, por ter uma graduação durante um período de 5 anos, já acha que sabe tudo, que é o Senhor da verdade. Eu estou falando de um cara que estudou 40 anos a ciência egípcia. E a ciência egípcia foi e é considerada até hoje o berço da medicina. É claro, até Hipócrates, o médico grego, a medicina ela estava extremamente ligada com o lado da religião. Depois de Hipócrates, aquele médico grego, da onde até hoje se serve no voto de Hipócrates ali, dali para frente ele se desligou da religião. Mas o Egito foi considerado e é até hoje o berço da medicina. As primeiras cirurgias de cérebro com sucesso foi feita lá. O primeiro teste de gravidez foi lá, naquela época. Pegava uma flor desabrochada, a mulher suspeita de estar grávida, pegava a urina dela, colocava um recipiente e colocava a flor dentro. Se depois de 3 dias a flor continuasse desabrochada, porque havia vida no útero. Se murchasse é porque não havia vida. Simples, mas foi eles que inventaram. O jogo da amarelinha foi eles que inventaram, o guarda-roupa foi eles que inventaram. Esse negócio de cavalo, machado, os mangalaias, era de lá. As cegas de Faraó eram incomparáveis. O Egito era um tão culto que até hoje a mente dos engenheiros arquitetos dominou, tentando entender como eles colocavam a pedra de até 1000 quilos, uma em cima da outra, formando pirâmides gigantescas, como as pirâmides de Quéops, de Kefren e de Miquelinos, que existe até hoje, é ponto turístico para quem quer visitar. O Egito não era um povo de uma cultura simples, era Egito de cultura e barra. Ali dentro do Egito vem Pitágoras, o grande matemático. Dentro do Egito, José ensinou conceitos de administração financeira. E foi ali dentro que Moisés foi instruído por 40 anos. 40 anos estudando. Como chamar um homem desse? Como salvar um homem desse? Como atrair um homem desse? A Bíblia vai dizer que depois de 40 anos instruído na ciência egípcia, Atos 7, 22, diz que Moisés era poderoso em palavras. E diz que ele era poderoso em obras. Se trazer para os dias atuais, ele seria um professor de letra, poderoso em palavras. Isso seria um engenheiro ou arquiteto. Ele era poderoso em obras. Como trazer um homem desse? Como salvar um homem desse? Moisés, depois de 40 anos, a Bíblia vai dizer que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Sabe o que isso significa? O Egito tem 31 dinastias. Nas 31 dinastias, a mulher era permitida subir no trono. Só no final dessas dinastias foi permitido a mulher ascender ao trono e se tornar rainha. Cleópatra era brasileira. Antes disso, não podia. Na época de Moisés, a mulher não subia no trono. Por isso que Temutes, a filha de Faraó, vai adotar Moisés, porque ela quer preparar ele academicamente. Ele vai estudar 40 anos para ele subir no trono. Se José, no Egito, se tornou vizir, Moisés seria Faraó, seria soberano. Mas a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou os títulos que pudessem lhe dar nesta terra, porque ele entendeu que Deus tinha algo maior para ele. Aleluia! Quando chamaram o pastor Batista Piligrama dos Estados Unidos da América, disse: queremos que você seja embaixador dos Estados Unidos. Ele disse: seu nome rebaixaria, me tornando embaixador da nação americana, porque eu já sou embaixador do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Moisés, de acordo com a Bíblia, vai cometer um homicídio. Ele se trazer nos dias atuais, ele teria infligido um artigo do nosso CP, do nosso Código Penal. E ainda com um agravante, porque ele enterrou ou ocultou o cadáver. Foragiu da justiça egípcia e foi para a Midian. Lá casou com a sua parenta. Digo parenta, porque Gênesis capítulo 25 diz que Abraão, depois que Sara morreu, casou com a mulher
Quetura. Com ela teve filhos. E o terceiro filho deles era Midian, de onde surgiu os midianitas. Moisés vai para Midian, e na terra de Midian, ele casa com uma parenta sua. Quando ele casa ali, ele constitui família. E ele vai viver 40 anos no deserto. Tu imagina, um cara que tem 40 anos de conhecimento acadêmico, agora ele vai aprender tudo sobre o deserto. Ele vai aprender sobre miragens, falsas visões que o deserto promove. Ele vai aprender sobre oásis. Ele vai aprender sobre os répteis perigosos do deserto. Ele vai aprender sobre o frio da noite que pode matar. O calor da noite que encerra a sepultura. O tipo de vegetação que é típica do deserto. Plantas que dão no deserto e os que não dão. As caravanas de ladrões perigosos do deserto. Moisés vai aprender tudo sobre o deserto durante 40 anos. Aleluia. Escuta, olha para cá. Moisés não precisava ir do deserto. Moisés não precisava ficar 40 anos naquele deserto. Aquele deserto não era o plano de Deus. Aquele deserto não era a obra de Deus. Aquele deserto não era a vontade de Deus. Inúmeros pregadores do passado e do século XXI têm errado, afirmando que Moisés, quando cometeu aquele homicídio, foi para o deserto, é porque Deus queria tratar Moisés, queria preparar Moisés, queria lidar com Moisés, fazer algo na vida de Moisés, arrancar o Egito de dentro de Moisés, para Moisés ir resgatar o povo e fazer uma grande obra para Deus. Antibíblico. Não tem base bíblica. Totalmente contrário a esse ensinamento. Base bíblica é o que eu estou falando aqui. Aquele deserto não era a prova, não era a vontade de Deus. Base, Gênesis capítulo 15, versículo número 13. A Bíblia vai nos informar no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 13, que Deus visita Abraão e fala assim: Abraão, sabe que a tua geração será peregrina e forasteira em terra estranha, e serão afligidos por 400 anos. Só que quando você vai para o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40, diz que quando Moisés tira o povo do Egito, diz assim: o tempo que eles ficaram no Egito foi 430 anos. Aí eu te pergunto, a Bíblia se contradiz? Sim ou não? Hã? A Bíblia não pode se contradizer. Se ela se contradizer, não serve para ser nosso livro. O que faz a Bíblia um livro perfeito é porque ele não se contradiz. E não se contradiz mesmo, porque existe a falta de explicação. Deus mente? Deus mente? Deus promete, ele cumpre, sim ou não? Sim. Salvo se a promessa for condicional. Tem gente que diz que tem promessa não morre. Morre se a promessa for condicional. O que é condicional? Deus fala: meu filho, vai para a igreja, me sirva, leia a Bíblia, vamos ter o seu pregador. É uma promessa condicional. Deus vai dizer: se você for para a igreja, você lê a Bíblia, eu cumpro a promessa. Agora, se você ficar de braço cruzado em casa, o preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia, quer ser pregador. Não vem com essa coisa obrigar a aprender a Bíblia, não quer fazer um curso teológico, quer ser pregador. Quem não se aceita para aprender, não pode ver isso para ensinar. Deixa eu dizer uma coisa. Moisés, ele está dentro do deserto por 40 anos, porque ele quis, porque ele não entendeu o chamado, porque ele não entendeu a visão de Deus, não entendeu a hora de Deus na vida dele, porque Deus falou para Abraão: 400 anos vai ficar cativo, e não 430. Moisés ficou 40 anos no deserto. Pega 40 anos ali, diminui 430 para ver quanto dá. 430 menos 40. 390 anos. Com 390 anos o povo estava cativo e Moisés começa o homicídio. Moisés mata e Moisés oculta o cadáver. Significa que naquele dia Deus estava chamando Moisés para uma obra. Deus estava atraindo Moisés para resgatar o povo que estava no Egito, os parentes, os familiares dele que estavam no Egito. Mas Moisés não entendeu. E Moisés estava preparado, porque a Bíblia diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o trono e saiu para ver os inimigos da terra. E aí ele cometeu o homicídio. 390 anos que o povo estava cativo. Ou seja, se ele aceitasse o chamado naquela hora, estourando os 400 anos, o povo sairia do Egito e não teria ficado mais 30. Sofrendo. Sabe de uma coisa? Tem deserto. E quando eu falo de deserto, eu domino de deserto as lutas, os problemas que você passa no dia a dia. Tem deserto, tem luta, prova, batalha, dificuldade que você passa no casamento, que você passa na sua vida financeira, que você passa na sua vida sentimental, profissional, na sua vida psicológica, na sua vida emocional. Tem deserto
Deus te provou. Porque ser cristão não é só bônus, tem bônus também. Ser cristão não é só lauréis, não é só aplausos, tem várias. Ser cristão não é viver só no tempo, tem também o piso. Ser cristão, meu irmão, não é viver todo dia só de mil maravilhas. Tem dias de prova, tem dias que você chora, tem dias que você pensa que Deus não está te ouvindo. Aleluia. Ser cristão significa que às vezes você vai para desertos, mas ser cristão não significa que você vive todo dia no deserto, primeiro. Segundo, ser cristão significa que no deserto você não vê providência. Tem deserto que a gente vai por conta própria. Moisés ficou lá 40 anos naquele deserto por conta própria. Quando você tem no seu casamento, no seu casamento não tem diálogo, não tem respeito, não tem confiança, aí você está cheio de problema no casamento, não é Deus te provando, é falta de diálogo, é falta de respeito, é falta de confiança dentro do teu lar que está gerando isso. Homens, se a tua mulher está querendo assumir papel de cabeça dentro de casa, não vai você reclamar que é prova de Deus, não, porque às vezes você não transmite segurança para ela. Você não é um porto seguro. Você não é uma garantia que os seus filhos estão salvaguardados de qualquer coisa. Aí a mulher, mãe é igual a galinha choca, se me permite o linguajar, não quero ofender, estou apenas usando um linguajar figurado. Não pode deixar de filhote, se mexer dá problema. Então se o pai não é porto seguro, não é cabeça, como a Bíblia manda ser, bem, cabeça vai ser machão, cabeça vai fazer da mulher gato de sapato. Se o homem não é esse porto seguro, a mulher não vai deixar a família desbandar, não vai deixar os filhos adoecer dos problemas, das situações do meio do caos social. E aí o que ela vai fazer? Ela vai assumir as regras. Tem mulheres assumindo regras dentro de casa, dentro de família hoje, não é porque ela quer, mas porque ela não tem outra opção. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja: homens, assuma a sua posição aonde Deus te chamou. Aleluia. Assuma a tua posição onde Deus te chamou. E as irmãs talvez tenham pensado: ô, poxa, mas eu sou capaz de modernidade, esse negócio não existe mais, minha amiga. Não se confunda. Nós podemos estar dando a pós-modernidade, mas a receita é antiga e ela não vai mudar. É porque, na verdade, as pessoas interpretam ao longo dos tempos a Bíblia de forma um pouco equivocada. Mas a mulher ela pode ganhar um bom salário. A mulher pode ser juíza, pode ser promotora, pode ser empresária. Ela pode ter um salário 10 vezes a mais do que o marido. Não tem problema. Só que lá fora ela é juíza, lá fora ela é deputada, lá fora ela é empresária. Mas quando chega em casa ela é esposa, ela é mãe. E isso é saudável. Isso é bom. Emocionalmente e psicologicamente. Porque vivemos uma era de mulheres frustradas, fracassadas emocionalmente. Estude o perfil das feministas que lideram a cabeça do feminismo. Todas elas fracassadas emocionalmente, sentimentalmente. Quem é que é a favor do machismo? Quem é a favor do machismo? Ok. Quem é que é a favor do feminismo? Levanta as mãos. Sinceridade. Alguém aqui é a favor do feminismo? É porque tem lugar que o machismo todo mundo é contra. Por que o feminismo é a favor? Se machismo é errado, o feminismo é certo. Eu sou a favor dos direitos iguais. Mas essa luta que quer colocar o homem e a mulher um contra o outro é antibíblico. Tem deserto do lar que as pessoas estão vivendo. Não é porque Deus está te provando, mas é por causa dessa inversão de valores. Na nossa igreja nós temos mulheres que são juízas